Porque não há comunhão da luz com as trevas, e nem as trevas com a luz. Meu amado, querido irmão, aleluia. Que possamos abrir os nossos olhos, aleluia, aleluia. Porque o sacrifício do Calvário, aleluia, não substitui, aleluia, a oração, o jejum que nós temos que fazer, aleluia. E nós sabemos que estamos vivendo uma época, aleluia, e que muitos, aleluia, pregam a palavra, estão na frente ali de uma grande obra, mas já não oram como oravam antigamente. Aleluia. Um homem cheio do Espírito Santo muda a sua cidade, muda a sua igreja, aleluia. Ah, mas quem muda é Deus. Sim, é Deus que muda, que transforma, aleluia. Mas ele vai usar o canal de bênção, aleluia. E muitos têm rejeitado, aleluia, as ferramentas que Jesus tem dado. Aleluia. Nessa terra, ali nós temos que revestir do poder de Deus. Aleluia. Isso não acontece, aleluia, da noite para o dia, não. É esforço, é muita unção, aleluia, que Deus vai derramar no decorrer dos anos. Aleluia. Quanto mais buscar, mais uma unção, aleluia, de capacitação vai derramar sobre a tua cabeça. Aleluia. Para, aleluia, o ministério que Deus tem confiado sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, isso é capacitação, é o poder de Deus sendo derramado. Quanto mais você buscar, mais você consagrar, aleluia, aleluia, mais jejuar, aleluia, eu continuo falando, aleluia, tá ficando extinto, aleluia. Mas crente que não jejuma, aleluia, é um crente frio, aleluia, frio, pode pregar bonito como for, aleluia, mas a sua palavra, aleluia, é fria. Sabe por quê? Porque não consagra, aleluia, não consagra, aleluia. Você não consagra e quer que Deus mude a vida, aleluia, das pessoas, aleluia. Se tu não jejuma, não ora, aleluia, não adianta, aleluia, tu pregar. As almas aceitam Jesus, ela desvia logo quando sair da igreja, porque não foi impactada pelo poder, aleluia. Não precisa você pregar alto, aleluia, não precisa você gritar, não precisa, aleluia. Quando, aleluia, o crente, aleluia, tem uma vida consagrada, aleluia, ele vai declarar simplesmente, aleluia, e Jesus vai operar e vai mudar a vida, aleluia, porque Deus está trabalhando através do Espírito Santo, sim, mas na tua vida, se tu busca, tu recebe, se tu não busca, não tem como Deus te usar, se tu não tem, como tu vai dar? Não tem como tu dar o que tu não tem. Ah, mas Jesus já nos deu tudo, deu, mas você tem que continuar na batalha, na busca, aleluia, buscando o poder de Deus por toda a tua vida, até o arrebatamento ou findar os teus dias aqui na terra. Será que é tão difícil colocar isso na tua cabeça? Aleluia. Aonde? Aonde? Aleluia, que você vai ver um discípulo, aonde que tu vai ver, aleluia, um discípulo, um seguidor de Jesus, aleluia, de braço cruzado, Jesus já me deu tudo, eu já recebi tudo, eu não vou mais fazer mais nada. Não tem, meu irmão, você vai ver ele sempre buscando, sempre com propósito, sempre engrajado, aleluia, na obra, com a mão no arado, trabalhando, orando, aleluia, fazendo campanha, aleluia, adorando, aleluia. Você não vai ver eles parados. Por quê? Porque foi para isso que eles receberam vocação de Deus, ministério, chamada, aleluia, para fazer a obra de Deus, para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Aleluia. Isso, aleluia, se paga preço. Aleluia. E não vem me dizer que Jesus já pagou tudo. Já pagou. Eu sei, eu conheço muito bem que Jesus já pagou. Aleluia. Mas você tem que pagar o preço para ser um vaso cheio do Espírito Santo. Deus não dá.
Deus não dá para crente preguiçoso que não vai buscar a Deus. Ah, eu quero o dom de discernimento, dom de revelação, dom da palavra. Deus não vai dar. Aleluia. Porque, aleluia, sabedoria, aleluia, se adquire orando e buscando a Deus, aleluia. Ou você achava que era pegando mensagem da internet? Você está muito enganado. Você está muito, aleluia, enganado. Aleluia. Sabedoria, conhecimento, aleluia, de Deus se adquire orando. Está lá escrito no livro de Tiago. Aleluia. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele dá liberadamente. É liberal. É o que pedir, ele dá liberadamente. Aleluia. Aleluia. E Deus vai te dar sabedoria. Uma mensagem poderosa. Uma mensagem, aleluia, de fogo. Uma mensagem não requentada. Aleluia. Aleluia, mais uma mensagem, aleluia, de fogo, para queimar os corações e arder a chama da paixão por Jesus Cristo e ser liberto do poder do pecado e do vício maligno e das obras e dos delitos que tem te prendido, aleluia, e tu ser liberto para sempre, aleluia, das amarras do diabo. Aleluia, Deus quer te usar, aleluia, como uma explosão de poder, explodir o inferno, aleluia, seus demônios, aleluia, e as almas ser arrancadas, a força, aleluia, e trazida, aleluia, para perto do Senhor. Ai, te que tô como darabacalamanai, aleluia, e quando eu falo pela força, eu não estou dizendo pelo braço do homem, não, eu estou dizendo é pelo Espírito de Deus. Ele vai trazer, aleluia, com força, mas vai te usar, meu amigo, aleluia. Deus conta com você, aleluia. Eu sou de um tempo, aleluia, que quando as pessoas aceitavam Jesus, aleluia, como eu aceitei, aleluia, o poder de Deus caía na igreja. Eu sou desse tempo, aleluia. Graças a Deus eu vi este mover quando aceitei Jesus. Eu sou do tempo ali que Deus levantava vasos, aleluia, falava, aleluia, exortava, aleluia, e o pecado era desmascarado dentro da igreja. Hoje as pessoas andam de qualquer maneira, aleluia, faz tudo ali escondido, aleluia, ninguém está vendo e vem como se tudo tivesse normal, belezinha, e vai entrando, aleluia, dentro das igrejas, com a vida errada, toda errada, aleluia, e não se arrepende dos seus pecados. É por isso que eu falo, meu irmão, aleluia, se nós, aleluia, não descemos mesmo de verdade na presença do Senhor, aleluia, quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas aceitaram Jesus, receberam o dom do Espírito Santo, foram usadas, aleluia, mas foram enganadas um dia, aleluia, não foi porque ela quis, mas porque ela, de alguma forma, ela deu lugar, não vigiou e caíram, pecaram, esconderam o pecado, não confessou o pecado, estão errantes e agora suas mentes estão mortas porque tomou da santa ceia do Senhor e agora, aleluia, está vivendo, aleluia, como se não tivesse pecado. Pecado escondido não consegue ver após você tomar a santa ceia, porque não confessou antes. Comeu da carne e do sangue, este emblema santo, aleluia, que às vezes a gente, é só um pedacinho de pão, é só um cálicinho, aleluia, de suco de uva, mas no momento que é consagrado, aleluia, ele é um emblema santo, é espiritual, não é mais físico, é espiritual, tem algo espiritual nele, e as pessoas não estão vendo, e desafia Deus, e eu toco, aleluia, e como a carne, e tomo o sangue da nova aliança, aleluia, e aí, aleluia, em pecado, eu morro a minha consciência. Estão fracos e doentes, aleluia. É por isso que muitos estão mortos dentro da casa de Deus, aleluia. E não conseguem mais se alegrar, aleluia. Não consegue, aleluia. Deus deu tudo, aleluia. Na cruz, Ele deu tudo. Deu a salvação, deu santidade, perdão, purificação. Ele deu força, Ele deu graça, Ele revestiu, Ele deu o Espírito Santo. Ele te deu poder.
poder, Ele te deu dom, Ele te deu vitória, Ele te deu capacidade, te deu, aleluia, inteligência e sabedoria, aleluia, mas tu foi enganado, aleluia, aleluia, não aguentou um rabo de saia. Aleluia. Tu não aguentou uma noite de forró. Aleluia. Tu não aguentou, aleluia, uma festa, aleluia, de pecuária. Aleluia. E tu foi, aleluia, igual um patinho caindo no laço do diabo. Aleluia. E eu vos digo, aleluia, que só Deus tem poder para libertar. Aleluia. Porque quando nós voltamos e praticamos os erros, novamente nós estamos crucificando o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Por isso que eu falo, crente que não ora, aleluia, não gosta de orar, não gosta de jejuar, não vai vencer o diabo. E sinto muito em lhe dizer isso e continuo dizendo, aleluia, se tu não tem costume, aleluia, passa a ter o costume. Se você não quer fazer, é problema seu, aleluia, mas a verdade eu vou lhe dizer, homem de Deus, mulher de Deus, são mulheres consagradas, homens que têm, aleluia, compromisso com a palavra e vivem consagrado dia após dia, aleluia. Ou tu acha que seria muito fácil, aleluia, Deus fazer tudo por você e substituir o jejum e a oração, e tu ficar de boa, aleluia, sem fazer mais nada, aleluia. Não é assim não, meu querido, minha querida, não é assim não, aleluia, aleluia. Se tu aprendeu assim, tu aprendeu errado, aleluia. Eu lamento lhe dizer, porque todos os discípulos de Jesus, eles foram homens de oração e de jejum. Você pode ler a história deles, que vocês vão ver, homens de oração e de jejum, consagrados diante do Senhor. Aleluia. E olha, vou te dizer, até, aleluia, os filhos das trevas, nas obras do ocultismo, eles consagram ao seu Senhor. Sim, aos demônios. Que é os senhores deles, eles consagram, eles jejum, e eles buscam mesmo, eles fazem oferenda, eles buscam fio, coisa que eles fazem que os cristãos, aleluia, não faz diante do Senhor, que merecia muito mais, e eles pagam um preço altíssimo, aleluia, e eles fazem coisa horrível, que eu nem vou falar aqui, para que esse vídeo não seja excluído, banido. Mas eu quero te dizer, aleluia, se nós nos esforçarmos, aleluia, eu quando aceitei a Cristo, foi a primeira coisa que me ensinaram. Eu sei que eu não sou essa pessoa que eu deveria ser, muito mais do que eu poderia, né, ser do momento aqui, eu poderia ser mais, mas eu me esforço. Eu me esforço e vou me esforçar mais ainda. Aleluia. Tu quer ver? Tu quer ver quando tu está agradando a Deus? Tu quer ver? Começa a orar e jejuar e ler a Bíblia. Começa. Aí tu vai ver se não vem batalha espiritual. Aleluia. Esse é o segredo, meu amigo. Que é vitória, vai chorando, geme e chora. Busque a Deus. Aleluia. Deus não vai te dar. Deus já te deu. Sim, está liberado. É só tomar posse. Essa palavra nós já sabemos de cor. Que Deus já nos deu tudo, aleluia, mas tem batalha para nós tomar posse, Ele já deu, mas tem batalha, vence a batalha, em oração e jejum. Ah, jejum é para modificar as obras do corpo, sim, mas para trazer mais rápido a resposta, quando você orar, mais rápido a tua bênção chega para a tua vida, aleluia. Se todos os cristãos tivessem uma vida de oração, de temor a Deus e de jejum, aleluia, não precisava pedir muita coisa não. A igreja pegava fogo, o Espírito Santo operava tremendamente nos 4 cantos da igreja. Os jovens falavam em línguas, recebendo o batismo com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. Não precisava gritar, não, aleluia. Bastava lançar uma palavra, aleluia. Algo surpreendente, aleluia, tremendo e maravilhoso acontece no meio. Mas aí, aleluia, é lamentável que as igrejas têm esfriado. Esse é o problema. É que o amor de quase todos tem se esfriado.
É pouquíssimo. É pouquíssimo. É muito pouco. Se Jesus viesse agora, não achava, eu acredito que não tinha igreja para ser arrebatada. Se Jesus não fizer algo, aleluia, muito grande, poderoso na terra, aleluia, não vai ter. Olha lá se tem 10% de cristão preparado, aleluia, para subir no arrebatamento. Olha lá, aleluia. Porque nós estamos vivendo os caos, aleluia. Muitos dizem ser cristão, mas, aleluia, não coincide como cristão, aleluia. Tão frio, gelado como a geladeira, aleluia. E eu vou dizer, e vou dizer novamente, aleluia, aleluia. Quer ser um cristão impactante, aleluia, começa a orar. Ore de madrugada, porque o que me busca de madrugada, aleluia, me achará, aleluia. Quer ter um encontro verdadeiro com o Senhor, ore, busque, consagra e mate a sua carne na oração e no jejum. Crucifica, aleluia, aleluia. Eu sei que essa palavra, aleluia, muitos não vão gostar, aleluia. Talvez não vai querer dar nem um like, aleluia, nem curtir. Eu não estou nem aí, aleluia. Eu quero vos ensinar, aleluia, você que quer vencer, aleluia, esta batalha espiritual, aleluia. Porque Deus já te deu as armas. Deus já fez tudo, já desarmou o inimigo, aleluia. Então, dê a volta por cima. Dê a volta por cima. Porque a Bíblia diz que, portanto, não há nenhuma condenação para o que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele está andando e falando e vivendo, aleluia, espiritualmente. Segundo o Espírito. Será que é tão difícil, aleluia, de nós compreendermos a palavra de Deus? Não é, meu irmão. Difícil é buscar. Difícil é buscar. Aleluia. Porque orar não é fácil. Jejuar, muito pior. Muito pior. Hoje nós estamos vivendo que até obreiros e pastores, aleluia, eles não dão mais esse ensinamento. Mais. Porque eles também não querem fazer. Eu estou dizendo que não é todos. Mas uma boa quantidade, aleluia, já não ora. Obreiros que, aleluia, já amanhece o dia, aleluia, não aguenta ficar sem o café, aleluia. E você quer, aleluia, abalar o inferno. E você quer ganhar as almas e elas ser libertas. Ah, mas Jesus já fez tudo e faz. Aleluia, faz, meu amigo, aleluia. Vaso seco não tem poder. Vaso seco não tem unção. Aleluia. Como que tu quer, aleluia, fazer a obra de Deus na terra, se nem tu, aleluia, busca, se nem tu se enche de Deus, aleluia. Que nós venhamos acordar, aleluia, e ser uma igreja verdadeira. A Bíblia fala que, biblicamente, a Bíblia fala, ela responde, a própria Bíblia, que mais ou menos a metade dos cristãos vão estar despreparados. Ah, mas fala onde? Fala. A parábola das 10 virgens. A Bíblia diz que são 5 nécias e 5 loucas. 5 estavam preparadas, prudentes, 5 nécias, loucas, não estavam preparadas. Ou seja, todas eram cristãs, todas eram elas servas do Deus vivo. Mas a metade estava despreparada. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, aleluia, estarão 2 no campo. Um será levado e deixado o outro. Aleluia, biblicamente comprova que é mais ou menos a metade que vai estar preparado. Aleluia. Mas isso eu creio que Deus vai fazer, porque olhando para estatística, aleluia, o que está acontecendo no meio das igrejas, aleluia, não estou aqui pregando religião nem falando de nome de igreja nenhuma, aleluia, eu estou falando aqui, aleluia, da igreja, não de nomes de igreja. Eu creio que se Jesus voltar agora, talvez nem 10% subiria.
São essas palavras que eu quero deixar para nós buscar a Deus. Porque Jesus está tão perto de voltar e a igreja está dormindo. E se nós não buscar mesmo, com sede de justiça, sede de Deus, aleluia, nós vamos perder o rapto, o arrebatamento. Que Deus vos abençoe e possa abrir teus olhos e você venha colocar em prática. E pare de viver uma vida de contos de fada e passa a viver uma vida de diligência e cuidado diante de Deus. Ser servo de Deus de verdade. Aleluia. Se você tem visão espiritual, aleluia, é hora de acordar. É hora de acordar. Aleluia. Muitas igrejas já não definem muito mais do mundo mais. Ela não está no mundo, mas o mundo está dentro dela. É lamentável. É lamentável. Mas eu e você, que está me ouvindo, que é servo de Deus, serva de Deus, pode mudar a situação através de Jesus e do Espírito Santo que está na vossa vida. E a mudança é buscar. Buscar. A Bíblia diz, orai sem cessar. Buscar o Senhor. Eu duvido se Deus não muda a história, aleluia, da tua igreja, que é do Senhor, que na verdade não é do homem. Eu duvido que Deus não mude o ambiente da tua cidade. Eu duvido. Aleluia. Apenas um homem cheio do Espírito Santo pode mudar a história, aleluia, da cidade. Imagine, aleluia, imagine 10, 20, 30, aleluia, homens e mulheres e homens de Deus. Faz mesmo uma transformação muito grande. Isso é Deus. Quando eu falo transformação, não estou dizendo que é os homens. Eu estou dizendo que é Deus na vossa vida. Porque Deus trabalha assim, é usando os homens. Aleluia. É os homens que Deus usa. O comedor de feijão. Deus não vai saindo aí por aí e fazendo tudo, não. Ele vai te usar. Ele vai te usar para que tu venha estar disponível, aleluia, aceitar o chamado. E Ele vai te capacitar e vai te enviar para esta grande obra. Simplesmente isso. Mas para isso, tu tem que buscar e tá cheio, aleluia, para que Deus venha operar através de ti. Eu sou desse tempo. Eu sou desse tempo. Do tempo que eu conheci uma igreja avivada e fortalecida, cheia do Espírito Santo. Eu sou desse tempo. Eu lamento muito. Eu lamento muito em não ver isso mais acontecendo dentro das igrejas, né? Mas eu sei que tem, aleluia, ainda muitos homens de Deus que estão se reservando, aleluia, guardando o óleo da unção, para que quando Deus mandar, ele está apto para fazer a obra de Deus. Aleluia. Só essas palavras, irmão. Se você ignore ou deixe de ignorar, essa é a verdade. E eu não posso fugir dela. Aleluia. Quero aplicar, humildemente eu quero sempre aplicar as palavras, né, de Deus no meu coração, para que eu seja este instrumento nas mãos do Deus vivo, né? Porque eu sei que tudo que Deus tem falado, Ele vai cumprir através de mim. Aleluia. Perseverando, orando e buscando a Deus. É por isso que muitos não têm ousadia. Hoje, se um demônio entrar dentro da igreja, aleluia, poucos vão ter autoridade para expulsar. Por quê? Porque não tem vida consagrada. Não tem jejum. Não tem jejum na vida.
E o diabo não sai, principalmente se for legião, caça de demônio que Jesus falou. Falou por discípulos. Demônio não sai sem uma vida de jejum consagrada, jejum e oração. Demônio não sai. Né? Começa a consagrar, começa a buscar a Deus de verdade. Quando você estiver andando na rua, se tiver uma pessoa endemoniada, quando ele olhar para ti, ele vai cair no chão. Ele vai sentir mal. Ele vai sentir uma ânsia. Ele vai entontar e vai cair. Sabe por quê? Porque ele está olhando e está vendo e você é fogo. Fogo. Aleluia. Hoje o demônio ri da cara. Diz farinha no prato. Carne no prato, farinha na cuia. Carne no prato, farinha na cuia. Ele fala desse jeito. Eu já vi testemunho contado que um dia um obreiro foi expulsar um demônio ali que manifestou ali numa mulher. E eles, quem é tu, seu amarelinho? Carne no prato, farinha na cuia. Tá vendo, irmão? A gente despreparado, o diabo zomba da gente. Ele critica. Ele critica. Temos que estar preparados, porque às 10, ali 5, estava cheia do azeite. A igreja nasceu, ali no fogo, aleluia, com azeite do Espírito Santo. E ela vai embora no fogo cheio do azeite do Espírito Santo. Ela morna não vai não. Fria, ela não vai sair daqui não. Aleluia. Igreja que está fria ou semi-morta ou morta mesmo, ela não vai sair daqui. Não adianta ter nome de que vive, mas está morto. Tem nome de cristão, de servo de Deus, aleluia, mas infelizmente está morto espiritual. Morto espiritual. Por quê? Porque alguma coisa ele praticou e viveu a sua vida enganando o seu pastor, desafiando a sua igreja, aleluia, o ministério, aleluia, da onde ele congrega, mas tem vergonha de confessar e não confessa, prefere viver enganado como ovelha vestida de pele de ovelha, mas na verdade é um lobo devorador. Um lobo, aleluia, se passando de ovelha. Infelizmente isso tem demais. Aleluia. E se você discorda, aleluia, o problema é seu. Mas a verdade está dita. Tem demais, muita gente usando de engano, dizendo que é e até trabalha na frente, na obra de Deus, e está vivendo de engano. Mas Jesus vai passar o pente fino. Eu creio que Jesus vai purificar os altares. Aleluia. Aleluia. Você não esperava eu ouvir essa palavra não, né, meu querido? Não, eu sei que você não esperava. Mas Deus me levantou para pregar a palavra do jeito que ela tem que ser pregada. Aleluia. Porque, aleluia, muitos estão vivendo como vive o mundo. Dentro das igrejas. Se passando de bonzinho, de servo de Deus, escondendo de trás da Bíblia. Eu te conheço as tuas obras, diz a palavra de Deus. Portanto, os meus olhos não te poupará, nem terei piedade de ti, segundo os teus caminhos. Assim te castigarei. E saberás que eu sou o Senhor, é que castigo. E Deus estará castigando, irmão. Porque Ele toma você por filho. E todos que Ele toma por filho, Ele castiga. Porque Ele quer ver você andando na linha. Aleluia. Chega, irmão, chega de nós colocar a mão na cabeça e achar que está tudo bem, que não está não. Não está. Aleluia. Tem muitos homens de Deus, aleluia, de tirar o chapéu. Aleluia. Mas eu tiro para Jesus, porque é Ele que faz isso na sua vida. A honra é para Deus. Aleluia. Continua assim. Continua sendo luz. Continua resplandecendo. Continua, aleluia, sendo este vaso, fazendo a diferença aqui na terra. Porque Deus é contigo. Aleluia. Porque você é verdadeiro. E Deus vai te honrar muito. Aleluia. E Deus vai te honrar muito. Que Deus abençoe. Aleluia. Que Deus possa
falar mais forte no teu coração, Espírito Santo. Amém.